Bom dia a todos os inscritos do canal Dr. Bispo Walter. É com muita satisfação que eu venho diante de todos nesta manhã gloriosa que o Senhor nos concede para refletirmos numa passagem bíblica que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 até o versículo 37, que diz assim: E respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amado, nós vemos aqui a palavra o qual nos revela sobre a história do bom samaritano. Jesus, quando ele estava contando essa ilustração, Jesus ele estava falando para um doutor da lei. E ali aquele doutor da lei dizia: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está lá no versículo 25, né? Nós vemos aqui que a palavra do Senhor mostra no capítulo 10, versículo 25, que Jesus estava explicando para esse doutor da lei. E ele diz assim, no versículo 26, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ao teu próximo como a ti mesmo também amarás. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Então, como Jesus estava explicando para o doutor da lei sobre essa parábola do bom samaritano, nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos mostra que Jesus conta sobre a história do sacerdote e do levita, que vendo aquele homem que estava ali, caído à beira do caminho, passou de largo, não ajudando e não auxiliando, mas veio ali um bom samaritano e passando, ajudou aquele homem que estava à beira do caminho. Ele realmente usou de misericórdia. E o Senhor finalizou ali essa explicação por parábola do bom samaritano, ou doutor da lei, dizendo assim, vai e fazes da mesma maneira. Por quê? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora eu faço uma pergunta, amado. Em meio a essa crise que está sendo instalada em todo o mundo, nós temos realmente amado o nosso próximo? Temos amado aquele que está ali na nossa frente, precisando de ajuda, de auxílio ou não? Nós temos realmente nos empenhado em auxiliar, em ajudar os necessitados, aqueles que precisam do nosso auxílio e da nossa ajuda? Ou nós não temos nos importado? Temos tido a atitude do samaritano ou temos tido a atitude do sacerdote e do levita? Temos realmente tido compaixão e misericórdia ou não temos tido misericórdia e compaixão? A palavra de Deus diz que aquele que realmente usa de misericórdia alcançaria misericórdia. Aquele que usa de compaixão, com certeza alcançará a compaixão. Então, como realmente eu provo que eu amo a Deus? Falar que amo a Deus é fácil, simples. Agora, como que eu posso provar realmente que eu amo ao Senhor Jesus? Nós vemos que a própria Sagradas Escrituras
diz que o próprio Senhor Jesus, ele disse: quando estava nu, tu me deste, né, de vestir. Quando estava com fome, tu me deste de comer. Quando estava com sede, tu me deste de beber. Aí os discípulos perguntam: mas Senhor, quando te vimos nu, com fome ou com sede? Jesus diz: quando você faz a um dos pequeninos, a mim o faz. Então, amado, nós temos realmente sido generoso, agido com generosidade, com amor ao próximo, temos tido compaixão, misericórdia ou não? Quando nós falamos sobre generosidade, é difícil realmente no dia de hoje ver uma pessoa que é generosa, uma pessoa que realmente está apta para auxiliar, apta para ajudar, e uma pessoa que é generosa diante de Deus. É grata a Deus por tudo que Deus fez e por tudo que Deus tem feito em sua vida. Nós vemos que hoje nós vivemos num mundo secular, onde tudo se move à base do dinheiro. E Jesus diz assim que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, amado, nós temos sido generosos ou nós não temos sido generosos? Quando a palavra do Senhor diz que nós não devemos estar insolicito ou preocupados com as coisas desta vida, nem com o alimento, né, nem com a vestimenta, nem do que havemos comer ou beber, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, do versos 20 até o verso 33, que Jesus demonstra isso, dizendo que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas como buscar o reino? Como realmente buscar o reino, ou dizer que nós amamos a Deus, se nós não amamos nem mesmo o nosso semelhante que está, né, do nosso lado? Nós vemos o nosso irmão, um necessitado, ou um pobre, passar por dificuldade e não auxiliamos ele nas suas necessidades. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, dizendo assim: a alma generosa prosperará, e todo aquele que rega será regado. Então, quem é generoso, quem usa de generosidade, com certeza ele vai realmente ser honrado por Deus, porque aquele que rega, com certeza será regado. Nós vemos aqui que Jesus usou para esse doutor da lei, no livro de Lucas, da parábola do bom samaritano, ele mostrou para esse doutor da lei que quem teve a atitude correta foi o bom samaritano, que auxiliou e ajudou seu próximo. Ele foi, levou até a hospedagem e ainda disse: quando voltar te pagarei. Ele realmente se preocupou com o seu semelhante, enquanto o sacerdote e o levita, que tinham um compromisso, passou de largo. Então, amado, como que nós podemos realmente ser abençoados por Deus se nós não nos preocupamos com a questão do nosso semelhante? A palavra do Senhor, ela nos mostra claramente ao nosso coração que bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro, quando diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 42, que nós devemos dar àquele que nos pedir. Então, amado, se você tem condição, se você tem como auxiliar, ajudar o seu próximo, auxilie, ajude aquele que está precisando da sua ajuda, aquele que realmente está necessitando do seu auxílio, da sua ajuda, auxilie, ajude ele, meu amado. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, né, não analisam esse fato de que é melhor dar do que receber. Quando você dá, é a oportunidade que Deus está te dando de você ser abençoado. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que aquele que rega será regado. Quando a Bíblia diz: dá e dar-se-vos-á, então como que você vai receber se você não dá? Então Deus está te dando a oportunidade de você ser abençoado. Por isso que a palavra de Deus, ela deixa bem claro que bem-aventurado mais coisa é dar do que receber. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 35. Diz: mais bem-aventurado coisas é dar do que receber. Então, o mais aventurado é você poder ser um canal de bênção para auxiliar e ajudar o seu próximo.
Então, amado, se você realmente é aquele que se compadece, aquele que usa de misericórdia, aquele que realmente ajuda, né, o necessitado, ajuda aquele que precisa, o órfão, a viúva, se você é aquele que ajuda o pobre, com certeza Deus honrará a tua vida. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 19, né, versículo 17, dizendo assim: o que compadece do pobre, ele empresta para Deus. Então, o que se compadece do pobre, do necessitado, ele está emprestando para Deus. Você já imaginou, amado, como Deus cuida e zela dos pobres e do necessitado? Se você ler no livro de Salmo, capítulo 12, quando o Senhor diz: e me levantarei agora, diz o Senhor, porém acabo aquele que para isso suspira. Quem que era? Os pobres, os necessitados, aqueles que realmente estavam precisando do auxílio e da ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a palavra do Senhor diz: o que se compadece do pobre empresta para Deus, é com certeza Deus te honrará, porque aquele que rega vai ser regado. Com certeza, amado, quando Jesus estava explicando para esse doutor da lei sobre a parábola do bom samaritano, Jesus ele deixou bem claro no versículo 37 de Lucas capítulo 10, dizendo assim: e disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e fazes da mesma maneira. Ele estava perguntando como que ele podia entrar no reino dos céus, como que ele podia herdar o reino dos céus. Então Jesus disse para ele: vai, ajuda o necessitado, ajuda aquele que precisa, ajuda o pobre, auxilia ele nas suas dificuldades, porque a própria palavra do Senhor revela ao nosso coração que o próprio Senhor, o nosso grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio realmente para quê? Para os necessitados, para os pobres. Está lá no livro de Lucas, amado, capítulo 4, versículo 18, que o seu chamado é para quê? Para buscar, né, realmente os que estavam precisando, os que estavam necessitando. Olha só o que diz Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos ler aqui rapidamente, só para você poder entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha só, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os aquebrantados de coração. Então, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e os aquebrantados de coração. Aí no verso 19 diz: apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor diz que bem-aventurado mais coisa é dar do que receber, é nessa ocasião. Por quê, amado? A Bíblia nos mostra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 9, dizendo assim: o generoso será abençoado, pois do seu pão dá ao pobre. Então aquele que é generoso, ele vai ser abençoado. Deus não vai deixar faltar nada na sua casa, na sua despensa, porque a palavra do Senhor diz sobre a história de Jó. Jó foi um homem que passou por provação, porém ele era um homem muito bem sucedido, um homem próspero, era um homem justo, reto e íntegro. E o que mais me impressiona é que o próprio Jó, ele realmente tinha o compromisso de ajudar também os necessitados, ajudar os pobres. Não só Jó, como nós vemos que a palavra do Senhor nos mostra que a salvação chegou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu disse o que para Jesus? Ó Senhor, né, eu darei o centúrbio de tudo aquilo que desfraudei o meu próximo, e eu vou realmente dar metade dos meus bens aos pobres. Então quando ele falou, vou dar metade dos meus bens aos pobres, Jesus diz, hoje a salvação chegou nessa casa. Da mesma forma com o jovem rico. O jovem rico disse, Senhor,
eu tenho guardado teus mandamentos desde criança, mas o que tenho que fazer eu para entrar no teu reino? Jesus disse, vai, vende o que tens e dê aos pobres, e terás a tua entrada no reino dos céus. E aquele jovem rico fez o quê? Entristeceu-se e deu as costas para Jesus. E Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo funil de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, amado, como nós vemos que o generoso, ele sempre vai ser abençoado por Deus. Ele sempre vai ser honrado por Deus. Aquele que se compadece, aquele que usa de misericórdia, né, do seu próximo, com certeza, né, alcançará a compaixão e alcançará a misericórdia. Então, amado, quando a palavra do Senhor diz, da forma que medir será medido, da forma que julgar será julgado, tem muitas pessoas que acabam subjugando, né, quando vê a pessoa que está lá no leito, caído, né, muitas vezes na sarjeta, na calçada, aí as pessoas subjugam, né, acabam questionando, acabam falando, poderia estar trabalhando, acaba, né, idealizando pensamentos ruins daquela pessoa, mas sem procurar saber qual o motivo ou a razão que aquela pessoa se encontra daquela maneira. Eu até mesmo tive uma experiência, que um dia eu estava, né, andando na pista, e quando eu estava andando na pista, eu vi uma pessoa que estava ali com um saco, né, uma pessoa que estava na rua, um morador de rua, andando, né, na pista, e eu parei para conversar com ele. E eu fui perguntar para ele o motivo pela qual ele estava daquela forma. E quando eu fui perguntar para ele, ele disse assim para mim, perguntou quem eu era, eu me identifiquei, aí eu falei quem eu era para ele, e ele começou a expressar um pouco da vida dele. E ele disse assim, olha, bispo, eu era um grande empresário, e como todo empresário gosta de viajar no final do ano com sua família. E eu fui viajar. E quando eu estava viajando com a minha família, estava eu, minha esposa, né, e minha filha. Aí ele disse assim, quando eu fui ultrapassar um caminhão, eu não vi que estava vindo um de frente e acabei sofrendo um grave acidente. E naquele acidente, a minha esposa e a minha filha morreu. E até hoje eu fico perguntando para Deus o porquê eu não morri também. Então aquele homem que estava ali andando com o saco das costas na pista, ele foi um grande empresário, mas por um trauma, né, psicológico, ou não conseguia realmente voltar a ser aquilo que ele era, porque ele se sentia culpado pela morte da filha e da esposa. Amados, e quantas pessoas estão realmente ali com traumas? Pessoas estão feridas, machucadas, traumatizadas, andando na rua, talvez, muitas vezes você fala assim, mas a pessoa não gosta de trabalhar, mas talvez aquela pessoa nunca teve uma oportunidade. Então nós não podemos subjugar, porque da forma que nós julgarmos, seremos julgados. Então muitas pessoas, quantos não passavam ali na pista e subjugavam aquele homem que estava andando com o saco na pista, mas sem saber a história real e verdadeira daquele homem. Então, amado, vamos ser generosos, vamos ajudar, não vamos passar de largo, não. Vamos realmente se compadecer da dor, do sofrimento do nosso próximo, do nosso semelhante, porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 27, diz assim, o que dá ao pobre não terá necessidade. Então, o que dá ao pobre não terá necessidade. Mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Então, quando aqui nós vemos que o próprio sábio Salomão diz em Provérbios 28 e 27, que o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde o seu rosto terá muitas maldições, é porque, amado, como nós vamos ser abençoados se nós não abençoamos? Como nós vamos ser ajudados se nós não gostamos de ajudar? Como nós vamos colher se não gostamos de plantar na vida de alguém? Então, devemos realmente agir, porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, ele diz assim, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça vai permanecer para sempre, meu querido. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Você que está com a despensa cheia de mantimento, você que realmente tem ali para o suprimento para a tua casa, e muitas vezes tem um vizinho, uma vizinha próximo de você, que está precisando de ajuda, precisando de um auxílio, auxilia, amado. Ah, mas e se faltar depois do dia de amanhã? Não, não. A Bíblia diz que aquele que faz ao necessitado, Deus o abençoará. Você vai ser abençoado, amado. Faça como esse bom samaritano. Esse bom samaritano, ele não olhou, né? Realmente, ao contrário, ele foi e fez. Ele ajudou realmente, amado. Ele não olhou o porquê ele estava caído, ou isso ou aquilo. Não, ele não subjugou. Não, ele foi e foi apto para auxiliar e ajudar. Essa parábola foi o Senhor Jesus Cristo que realmente contou. E ainda ele diz, vai, né, e faz da mesma maneira. Então, amado, nós devemos realmente entender o que a palavra do Senhor diz, como diz lá em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, pois da mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Então, dai e dar-se-vos-á, porque da mesma medida que medirdes, vos medirão também. Nós temos o compromisso de ajudar. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 37, versículo 26, diz assim: compadece-se e empresta. Olha só, e a sua descendência será o quê? Abençoada. E compadece e empresta. E a tua descendência será o quê? Abençoada. Então, se você realmente ajuda, se você dá, com certeza, você vai ser abençoado. Devemos recordar também o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, amado. E a própria palavra do Senhor nos mostra, lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 13, que Jesus disse para convidar quem para uma festa ou um banquete. Vamos supor, você vai fazer uma festividade na tua casa. Se você convida aquele que pode retribuir, o que você alcançou com isso? Nada, porque ele vai retribuir e você não vai alcançar nada. Agora, quando você faz aquele que não tem como te retribuir, com certeza você será abençoado e honrado pelo nosso Senhor. Diz lá em Lucas, capítulo 14, versículo 13. Lucas, capítulo 14, versículo 13 diz assim. Só para você poder entender. Eu não quero compridar esse vídeo, mas olha o que a palavra do Senhor diz. Lucas, capítulo 14, versículo 13. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Diz assim: mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo. Então, amado, preste bastante atenção. Quando você for fazer um banquete, uma festa, chame o aleijado, chame o pobre, o cego, né, ou o manco, aquele que não tem como muitas vezes, né, abençoar a tua vida novamente, porque abençoado você será realmente quando o Senhor Jesus Cristo retornar. E a Bíblia diz que aquele que faz ao necessitado ou ao pobre está emprestando para Deus, e ele será abençoado poderosamente. Então, o que você tem sido? É uma pergunta que eu faço para você que está no canal do Dr. Bispo Walter. O que você tem sido? Você tem sido verdadeiramente um cristão? Você tem realmente se preocupado em auxiliar, em ajudar ou não? Jesus estava explicando essa parábola para um doutor da lei, e ele disse: vai e fazes da mesma maneira. Então, o que eu quero da parte de Deus dizer ao teu coração nessa manhã, nesse dia, muitos estarão vendo esse vídeo, e eu quero dizer: vai e fazes da mesma maneira. Faz da mesma maneira como esse bom samaritano. Procura auxiliar, procura ajudar, e a sua justiça permanecerá para sempre. Porque aquele que rega
será regada. Aquele que não encobre, né, o seu rosto do necessitado, com certeza vai ser abençoado. Mas aquele que encobre atrairá sobre a sua vida muitas maldições. Então que você possa auxiliar e ajudar o seu próximo em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro significado do cristianismo. Você poder se doar, se dar, se entregar. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo, sendo elevado à morte de cruz. A maior alegria, né, de um pastor, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, é poder servir, né? Porque assim Jesus nos ensinou que nós devemos ser servo um dos outros e devemos auxiliar e ajudar uns aos outros, e nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que você possa fazer como esse bom samaritano e que você seja ricamente abençoado por Deus em nome de Jesus. Seja generoso e Deus te recompensará. Amém? Deus os abençoe grandemente, que você possa, em nome de Jesus, compartilhar, né, esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, nós temos também um Minuto da Unicidade com o pastor Tony de Souza. Você que ainda não é inscrito, né, se inscreve lá, em nome de Jesus. Eu vou colocar o link do canal do pastor Tony de Souza abaixo desse vídeo, e que você venha a ser ricamente abençoado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela palavra, né, que ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Deus os abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo, faça que esse vídeo circule, né, para todo canto do mundo, para que as pessoas venham realmente, no momento de crise que nós estamos vivendo, no momento de dificuldade, possa ter compaixão e misericórdia, né, daqueles que estão precisando realmente da nossa ajuda. Deus abençoe grande, rico e poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Transforma o meu coração em ti.